Eu lembro, tipo, muito de cenas de eu dormindo na casa da minha avó e de noite eu vendo eles andando pelo quarto. São espíritos mágicos, eles são invisíveis, eles cuidam da natureza. E aí me deu um twin na minha mente, deu um insight. Eu falei, meu Deus, são os homens que eu vejo de noite. A gente fala um pouco sobre essa questão da magia elemental, um pouco sobre oráculo, porque eu acabei de saber que ele tem uma produção absurda de livros e de oráculos, né? Vamos falar de oráculos e práticas da magia natural com Victor Valentim. Foi o primeiro livro de magia elemental que existe publicado no Brasil. No mundo, assim, tem outros, mas que seja conhecido assim, esse foi o primeiro. Então, uma dica que eu posso fazer pra vocês: faça um altar primeiro. Se você nunca trabalhou, faz um altar pro seu elemental. Gente, faz isso, vocês, em uma semana, vocês vão ter uma mensagem desse elemental. Então, Samuel. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1000 convidados já estiveram por aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, suas reflexões, muito conteúdo. E o tema de hoje, olha quem está aqui agora, presencial aqui no estúdio. Primeiro, gostou do estúdio, Victor Valentim? Eu gostei, vi até uns espíritos em cima de você. Vi aqui espíritos. Você sabe que a maioria dos médicos que vem aqui, as pessoas que têm mais sensibilidade, fala da enxurrada de espíritos e ancoragens energéticas que tem nesse espaço. Então, a gente não tem ainda a plateia, porque o espaço é pequeno, mas quem sabe porque uma plateia, fazer uma plateia, né? De sensitivos. Uma plateia de sensitivos. Para ver o que está rolando ali em cima. Os bastidores do invisível, né? Tema de hoje, magia elemental. Olha que beleza, né? A gente fala um pouco sobre essa questão da magia elemental, um pouco sobre oráculo, porque eu acabei de saber que ele tem uma produção absurda de livros e de oráculos, né? Vamos falar de oráculos e práticas da magia natural com Victor Valentim. Primeiro, Victor, como é que foram os seus primeiros contatos com esses seres elementares? Você está brincando de espíritos, né? Primeiro eu preciso puxar o saco do Samuel, tá, gente? O que o Samuel conheceu ele faz muito tempo. Eu falei pra vocês uma vez que eu fiz uma live com você, do livro Práticas Bioxamânicas, que é um livro incrível, antigo. E quando ele me chamou a primeira vez, eu fiquei super feliz que ele me convidou. E agora vim no presencial para encher o saco dele. E veio acompanhar. Sempre. Acompanha lá no Instagram do Victor, que você vai ver que a mamãe dele sempre tá aqui vem também. a Suprema. A Suprema? A Suprema. Que ela é tipo a rainha das bruxas. Ela falou que ela é a mãe gnomo. Mãe do gnomo também. A Suprema mãe gnomo, é isso? E você com o gnomo, amigo? Você tem alguma relação? Eu tenho alguma. Você sabe que no próximo livro que vai ser lançado na Alfabeto não coloquei relatos meus de contato, mas eu tive contato real, assim, com espírito elemental. Assim. Você sabe que isso é coisa de louca, aí, né? Pelo menos normal não é, né? Não. Normal não é. É reptiliano. Mas eu não coloquei num livro relatos específicos, mas lá no Ibirapuera tive experiências, né? Mas tem relatos do professor Wagner Borges. Então a gente selecionou, acho que os 5 relatos dele no próximo livro que vai sair pelo Alfabeto, que é o Na Luz dos Xamãs. Legal. Nesse tem uma terceira parte do livro, é sobre essa energia elemental. Mas você, como é que foram os seus primeiros contatos com esses seres elementares? Eu comecei na magia muito cedo, né, amigo? Então, eu tô com 34 anos agora, e quando eu resgato na minha memória, a primeira vez que eu tive a conexão com algo ligado ao misticismo e ao esoterismo foi com algo elemental. E é por isso que eu acabei carregando muito essa energia comigo até hoje. Então, eu me lembro de eu muito criança, sei lá, com meus 3, 4 anos, meio que fazendo uma conexão com eles já. Eu já meio que brincava de ver, eu sentia, eu percebia, eu brincava de esconde-esconde. E eu lembro, tipo, muito de cenas de eu dormindo na casa da minha avó e de noite eu vendo eles andando pelo quarto. E aí eu, tipo, nunca me esqueci, sabe? Tem coisas que aconteceram que eu sempre me lembro, coisas que marcaram muito minha vida. Uhum. E foi passando o tempo. Eu não sabia o que era. Eu achava que era, tipo, sei lá, espíritos pequenininhos, criaturas pequenininhas. E aí eu lembro de um dia que uma professora minha chegou com um livro que chama Gnomos. Aquele livro grandão de capa branca, era da editora Siciliano, com um gnomo de barba branca, com chapéu vermelho. E ela falou, esses daqui são os gnomos, eles cuidam da terra. São espíritos mágicos, eles são invisíveis, eles cuidam da natureza. E aí me deu um twin na minha mente, deu um insight. Eu falei, meu Deus, são os homens que eu vejo de noite.
Tudo faz sentido na minha vida agora. E aí, desde então, eu comecei a querer entender mais sobre isso. Então, eu fui crescendo. 5, 6, 7 anos. E já tinha meio que isso. Eu já era uma criança meio sensitiva. Tinha muito sonho, muita dificuldade. Acordava muito de madrugada. Sempre fui meio maluco, assim, né? E continuei nisso. Uhum. E minha avó, ela era da Umbanda. É isso que eu ia perguntar. Como é que seus amigos, como é que seus parentes, familiares também lidavam ou reagiam diante dessas experiências? Minha avó ficava um pouco com medo, assim, porque ela ficava assim... Ela era meio esperta já. Ela já ficava assim, esse menino aí precisa de uma limpeza e tal. Então ela me levava pra fazer banhos de ervas. Eu me dava os banhos de erva. Eu dormia com coisa dentro do travesseiro, tipo umas ervas. E não sei, tipo, eu hoje em dia entendo o que podia ser. Talvez ela queria limpar ou fechar alguma visão e tal. Mas nunca mudou muita coisa. Eu fui me acalmando e continuando. Sempre fui uma criança meio diferente, assim. As pessoas ficavam brincando lá de se pegar e jogar futebol. Eu queria ficar mexendo nas plantinhas. Meio maluco, assim. Ai, flores. Eu tinha um olhar meio louco. E eu gostava dessas coisas. Quando eu tive 12 anos, foi quando eu fiz meu primeiro estudo de curso de magia. Que era um curso de criança. Chamava No Rastro da Vassoura. Era um curso de magia para crianças que queriam aprender magia natural. E quando eu comecei, eu meio que fiquei assim, já... eu conheço já, eu já tinha estudado um pouco, eu já tinha estudado na escola, sobre cada elemento, sobre a terra, a água, o fogo e ar, sobre os elementais, sobre fadas. E já tinha isso, eu já queria ver mais, eu queria entender mais, eu queria controlar mais. E eu tinha aquela sede, sabe, de ver. Eu quero ver muito, eu quero sentir muito. E aí eu fui percebendo que não era bem assim, né? Que você tinha que ter paciência, ter calma. E aí minha jornada sempre continuou, nunca parou. Então, dos 12 pra frente, eu fui só meio que aperfeiçoando. Então, por exemplo, quem você conheceu aqui, que me deu aula quando eu tinha 13, 14 anos, foi o Otávio Leão. Otávio. O Otávio nem me lembra de mim na época, porque eu era uma criança. Ele deu aula de reiki. Aquela época lá, né? Então eu fiz reiki. Então eu fui fazendo coisas aos poucos, porque eu lembro que naquela época eu queria fazer bruxaria e eles falavam assim, não, você tem que ter 16 anos, você tem que ser mais velho. E eu falava, vou esperar então, vou ter que fazer outro curso. O que eu fui fazer? Xamanismo, que é mais fácil, né? Na verdade ele é mais liberado. Pegava os xanupás assim grandes, que nem os que você tem, para fazer 12 anos de idade, limpeza, fazer consagrações com os elementos. Aí os gnomos apareceu mais ainda, né? Uhum. Hoje, depois de todos esses anos de estudo, de cursos, de pesquisa e de escrita, como é que você define os elementos em si, né? E como é que você vê também a atuação desses seres ligados aos elementos? Hoje em dia, amigo, eu sou muito conectado aos elementais, assim, muito. Eles são para mim como se fossem, tipo, anjos, ou mentores, ou espíritos guardiões. Tipo, pra mim, Vitor, eles são pra mim como se fossem toda a minha espiritualidade. É uma coisa meio forte, assim, e bizarra pra mim. Eles não são, gnominhos e tal. Eles viraram grandes guardiões. Então eu sinto a energia deles, eu sinto a presença deles na natureza, no meu dia a dia, em momentos que eu tô pra baixo ou que eu tô bem. Eles são uma extensão da natureza de forma espiritual. Então, eu percebi que essa conexão, ela permaneceu, continuou, se expandiu, se desenvolveu, e muitas vezes eu via eles de uma forma meio, sei lá, é só um elemental, que você coloca uma maçãzinha, ou, sei lá, tem uma imagem. E hoje em dia eu vejo que eles, na verdade, são muito mais do que isso. Eles são, tipo, sei lá, uma força espiritual muito forte, que me acompanham, como guardiões. Porque eu já tive muita conexão com eles, de sentir, de ver, todos os rituais, todo momento que eu passei de dificuldade, sempre senti presença deles, sabe? Então eu meio que extensionei isso pra... Que nem o livro que eu te trouxe hoje de presente, ó. Deixa registrado que eu tô dando de presente pra ele. Extensionei pra isso, né? Uhum. Porque esse livro, no caso, que é o Magia Elemental, se você que gosta de ler que nem eu, se você falar assim, eu falar pra você, qual livro tem sobre magia elemental? Talvez você vai falar assim, eu não me lembro de cabeça, porque não tinha um livro sobre isso, só sobre isso, que falasse sobre elementais. Então eu falei, eu preciso de um livro sobre isso, que seja de acordo com a minha verdade, com os 4 elementos, com as forças da natureza.
Aí aqui eu pego toda a teoria dos alquimistas antigos, do Paracelso, que falava muito sobre eles. Pego as teorias das bases dos 4 elementos, do taoísmo também, que tem o yin e o yang, o dia e a noite, e vai separando para abrir esse leque para mais elementos. E começo a compreender por que a gente interliga tudo isso. Né? Porque essas criaturas, elas aparecem em várias mitologias. Né? Eu que voltei agora de viagem da Europa. Lá na Europa tem muito deles. Tem os Corrigans, Cabalt, tem vários. Elfo. E aí a gente meio que padroniza tipo, todas essas criaturas como elemental. Né? Então eu comecei a estudar isso. E eu vi que não tinha livro disso. Então eu comecei a estudar. Quem são eles? De onde que eles vêm? Qual que é a fada? Qual que é o gnomo? Qual que é o duende? E trazer isso para as redes sociais. Então eu comecei isso, que nem você começou há muito tempo, eu comecei há 10 anos atrás do Bosque. Estava com 24. Eu já dava aula na época, mas não tinha muita coisa de internet. Então eu comecei a trazer para as pessoas. Galera, vocês conhecem os gnomos? Aí o pessoal, esse cara aí é loucão, meu. Cogumelo, certeza. Porque o pessoal associa, né? Sim. Cogumelo, ficar vendo coisa. E o pior que eu falo pro pessoal, não, pior que eu nunca nem comi os cogumelos. Eu voltei agora do Amsterdã, inclusive, lá tinha muito cogumelo. Muito cogumelo. Sabe, tipo, bizarramente, muitos cogumelos. E não comi os cogumelos. Mas tem, né, essa cultura de ver coisas alucinógenas. Você já passou por processos ritualísticos com plantas enteógenas e... Pouca coisa, amigo. Eu usei ótimo, né? Eu consagrei a sananga, só. Suave, né, sananga? Só. Horrível. Você já usou muitas vezes? Quando eu usei sananga, quando eu fiz a consagração da sananga, eu quase morri. Não, você não tem noção, cara. Meu amigo falou, eu te trouxe pra você tirar suas quizumbas, suas energias ruins. Eu falei, olha, amigo, eu vou usar. A sananga, pra quem tá escutando, é um colírio medicinal, feito por meio de ervas, né, que o povo indígena usa muito para fazer uma limpeza, né, do campo dos olhos, dos chakras também, de tudo, você limpa, é muito bom. Aí ele pinga 2, 3 gotinhas, ia colocar uma folhinha de boldo, eu tava deitado de boa, ele tinha passado uma sálvia. Quando ele pingou, eu lembro que eu pensava assim, Deus, não deixa eu ficar cego. Por favor, se o Senhor hoje permitiu que eu não fique cego, não deixe. Porque a sensação da sananga é como se você estivesse pingando uma acetona no olho. Essa é a sensação, é uma acetona. Você pega a acetona assim e joga no olho assim, ó, pá, é igual. E ardia. Nunca mais. Peguei um trauma da sananga, menina. Outro que eu consagrei foi o rapé. Tranquilo, rapé. Não passei mal, por incrível que pareça. Eu achei que eu ia passar muito mal. Todo mundo que eu conheço passa mal no rapé. Achei tranquilo, me deu um nirvana, assim, parece que deu uma acordada na mente. A ayahuasca eu fujo dela, que nem o diabo foge da cruz. Né? Porque aí eu já vou vomitar, já vou ficar lá meio internizado, eu já sou meio maluco. Se eu consagrar a ayahuasca, eu vou ficar mais doido ainda. Então eu fugi dessas medicinas de poder. Porque eu já sou meio maluco demais, eu acho. Vai expandir mais minha consciência, né? Então, porque eu acho que se um dia eu provar os cogumelos, eu vou querer provar toda hora. Teve um médico que passou aqui, que é o Dr. Wilson Gonzaga, que ele faz um estudo, ele é médico, ele é pesquisador, e também ele em algumas tradições, ele é como se fosse, aqui não está mais na tradição específica, né, que era no ano vegetal, que ele é um mestre lá, mas ele não está mais, esse doutor. Então, ele é apaixonado por cogumelos hoje, mas ele passou por várias plantas enteógenas. Ele tem uma formação em pós-graduação, ele compartilha uma formação em pós-graduação com o uso de enteógenos no formato terapêutico, né? Porque aí ele tem muitos casos de pessoas que eram muito doidonas para um vício específico. E dá uma... E aí que é legal, né? Cura com esses processos ligados a isso. Você já comeu os cogumelos? Já tive experiência de comer cogumelos, com outras plantas enteógenas. Eu fui para Amsterdã sozinho, né? Então eu fiquei assim, se eu comer mas tudo cerimonial, aqui... não é dentro de um contexto social. Né? Sim. Mas cerimonial. Eu pensei em comprar lá, mas eu falei, se eu usar um cogumelo aqui, vou ficar muito louco, vai que eu bagueto. Você foi sozinho? Fui sozinho, amigo. O Amsterdã, ele é uma loucura. É a casa dos gnomos lá. A cidade cheira marihuana. Muito jovem. Parece que você tá numa... Como é que chama?
aquelas festas de faculdade, muito jovem, e as lojinhas vendem como se fosse uma loja, assim, de cogumelos e marihuanas e enteógenos de todo tipo que você imagina. Todo, tem, tipo, milhares. E aí explica assim, esse daqui te dá sono, esse daqui te acorda, esse daqui você vê coisas, esse daqui você ouve, esse você dorme. Então eu olhava e falava, meu Deus, é verdade? Como que pode? E vende assim, ó, normal, né? E aí eu fiquei muito em choque, eu falei, nossa, eu fiquei assim, deixa eu ficar sóbrio aqui. Porque a cidade, ela exala uma energia disso, né? A gente que é sensitivo, a gente sente, então eu já ficava assim, deixa eu ficar quieto. E quando você vai em viagens e você sente que tem energias não tão legais que fica te apurriando, o que você faz? Uma coisa que, sabe que eu não gosto? Eu não gosto de ir em cemitério. Não gosto, nunca gostei. Não sei se você é ligado. Eu não sou muito gótico, assim, que nem o Lord Al. O Lord Al deve gostar, cemitério, a estética gótica. Cara, eu não gosto, eu passo mal, eu sou muito sensível. Minha sensitividade ela é bem frágil, assim. Então, que nem eu fui agora nessa viagem, fui no cemitério lá que tem a Edith Piaf. Aí lá tem a Edith Piaf, tem o Chopin, dizem que tá lá o Papus, que é o escritor, a Mademoiselle Lenormand, que foi aquela que deu a inspiração do baralho. Quem mais estava lá? O Jim Morrison. Uma galera. Quase uma rave lá, né, de gente. Mas eu não gosto. Eu fui lá sozinho, né, fui gravar, fazer um vídeo. Vou mostrar pra galera e tal, as coisas. No meio tempo, eu ouço coisa, gente me chamando, vejo face nos túmulos, eu falo, eu não gosto. Tem gente que vai de boa. Eu queria ser assim, mas eu não... Dá ruim. Dá ruim. Mas energia meio... E eu sempre fui meio assim, meio sensível. No início da nosso papo, você estava falando sobre aquele livro que a professora alguém mostrou, do gnomo e tal. Do gnomo. Desse elemental e tal de conexão. E depois você também falou sobre essa visão dos ocultistas sobre os elementos, e citando, inclusive, alguns deles. Né? Você acredita que todos possuem uma certa afinidade natural com algum elemento específico? Aqui estamos falando desses 4 com expressão. Hoje em dia, amigo, não penso mais assim. Por exemplo, você fala assim, o gnomo é da Terra, eu não acredito mais nisso. Não que acredito, eu não sinto essa energia. Para mim, os elementais, eles não têm muito isso padronizado, do tipo, a fada é do ar, o gnomo é da terra. Qual que eles falam? O dragão é do fogo. Não. Hoje em dia, como eu expandi meu estudo nisso, por exemplo, o dragão. Os dragões, quando eu comecei a estudar os dragões, dragão tem de todos os tipos. Tem dragão de água, de fogo, de gelo, de ar. As mitologias que tem dos dragões são incríveis. Até a Cris que você trouxe aqui, o mantra, a prece de São Bento fala do dragão, né? Como se fosse um espírito maligno. E aí eles correlacionam o dragão ao inimigo, porque era algo pagão. É muito interessante. Eu adoro isso. Etimologias de palavras e estudos esotéricos, holísticos, eu fico fascinado. Então, quando eu tenho viajado ultimamente, não com cogumelos, viagem de verdade, para conhecer os locais, porque a gente estuda aqui no Brasil isso, né, uma mistura de livros maravilhosos, eu sou suspeito em falar, e de muitas coisas legais, mas quando a gente vai lá fora, às vezes você não vê nada. Então eu tenho ido lá fora para ver se eu encontro coisas, por exemplo, na magia elemental, eu tive a oportunidade de estudar os espíritos elementais nórdicos. Então eu fui lá para Noruega, para Finlândia, para Islândia, para Suécia e para Dinamarca, para ver o que tinha de magia elemental lá. Que eles têm muito os espíritos das montanhas, que hoje em dia muitas coisas foram destruídas porque virou tudo muito cristão, né, sei lá, protestante, ateu e coisas assim. Mas existe ainda essa energia no local, né? Que nem na França também tem muita da cultura celta, que é um outro tema que um dia, quando você quiser me chamar aqui, eu venho falar para você. Sim. Que também tem lá. Então eu sempre vou procurando coisas doidas assim para estudar. Nesses encontros e nesses estudos, como é que você percebe ver em relação ao comportamento desses seres elementais? Podemos dizer que pode ser ou não, ou pode ter ou não perigos, né? Perigos ou armadilhas ao trabalhar com esses elementos, ou eles estão tudo anjinhos mesmo, bonzinhos? Eles são muito neutros, né? Eu falo que eles são que nem gatos. Para mim é igual gato. Você pega um gato, você quer fazer o gato ficar no seu colo. O gato não vai ficar no seu colo.
Ai, Vitor, mas você vai dar um petisco, você vai ir devagar. O gato é igual elemental. Ele se acostuma com a sua energia. Se você é uma pessoa escrota, ele não vai gostar da sua energia. Porque eu acho que é como se fosse um respeito à natureza. Então, se você é uma pessoa que zoa, não gosta, briga, é negativa, eles não vão ficar perto de você. Sabe que elemental adora? Criança. Como gosta de criança? Elemental, toda hora que tem energia de criança, eles gostam. Então, o pessoal me zoa, né? Que fala que eu tenho muita energia de criança, que tem uns herê atrás de mim. E tem gente que fala, não, mas não é herê. Ah, mas é gnomo. Ah, mas gnomo é tipo herê. Aí eu falo, gente, é tudo meio que junto e misturado mesmo, não tem jeito, né? Os gnomos é meio pequeno, mas eles não são meio criança, mas eu sou meio louco junto com os gnomos. Enfim, é minha energia. E o pessoal fala, ah, você faz vozinha de gnomo também. E eu falo, não é de gnomo, é minha voz, os gnomos que... E acabou que juntou tudo. Então, o que eu percebi na minha vida? Incorporou essa energia minha jovem. Incorporou com o Bosque dos Gnomos quando eu abri. Que eu abri por causa dessa professora, porque que eu lembro foi o gnomo. E aí eu chamei o espaço de quê? Eu falei, vou chamar de Bosque dos Gnomos. Quando eu abri, o pessoal chegava e falava, você tem gnomo? Aí eu falava, não. Aí ele, mas você é o Bosque dos Gnomos? Eu falei, mas aqui é loja esotérica, a gente vende cristal. Ele, mas é Bosque dos Gnomos, tem que ter gnomo. Eu tive que ir atrás de gnomo. Onde que eu ia comprar gnomo? Onde que eu ia achar gnomo? Isso há 10 anos atrás. Aí o Vitor foi pra onde? São Tomé das Letras. Você já foi pra São Tomé? Todo mundo que chegava no Bosque dos Gnomos falava, você foi pra São Tomé? Você foi pra São Tomé? Eu falei, eu vou. Aí eu fui pra São Tomé, conheci os gnomos. Quem fazia os gnomos? Por que a história dos gnomos? Conheci tudo. Aquela época do Garra Duende. Aí juntou, Vitor, você tem Garra Duende? Eu falei, gente, mas eu desde criança aprendi que o gnomo é um ser livre. Como que eu vou vender o Garra Duende? Não, mas o Garra Duende sai pela rolha. Eu, não, mas não pode. E eu nunca vendi, amigo, o Garra Duende. Nunca vendi. Honrei meu nome. Todo mundo quis me destruir, porque falava assim, o Vitor, que é dos Elemental, fala que não pode vender Garra Duende, eu preciso vender Garra Duende. E eu não vendia. E até hoje ligam no Bosque, tem Garra Duende? Eu falo. E aí a gente fala, a gente não é a favor do Garra Duende. É só ele livre. Aí a pessoa fala assim, como assim? Já desperta uma curiosidade. Aí a pessoa fala, mas meu filho queria... Não, mas você vai prender ele na garrafa? Pode. Porque ele tem uma simbologia da natureza, de se libertar. Amigo, eu virei a princesa Isabel dos gnomos. O pessoal me manda vídeo quebrando a garrafa. Libertei meu gnomo. Abrindo a garrafa. Juro. Agora em São Tomé, tem pouquíssimo gnomo na garrafa por causa desse movimento. Eu falava, caraca, o pessoal acredita nas coisas que eu falo, né? Aí o que eu comecei a perceber? Por que estão acreditando, né? É a minha verdade. Então eu fui trabalhando isso, ensinando, tal. E aí eu recebi o primeiro convite das editoras, que foi da Alfabeto, que pediu para eu fazer esse daqui. Seu primeiro presente de hoje. Olha aí que beleza. O Tarô dos Gnomos. Vitor, vamos fazer um Tarô dos Gnomos? E demorou. Eu adoro gnomo. Se tem alguém para lançar um Tarô dos Gnomos, sou eu, que eu adoro gnomo. Mas aí eu falei assim, eu quero um tarô, tudo com gnomo. Gnomo, todas as cartas gnomo. Eu quero igualzinho, parecido com o de Marselha, com o de Waite, porque eu dou aula, então eu falei, eu quero que seja fácil para aprender. Se tiver essas coisas que é muito inventado, que a carta não tem a ver com o do Waite ou do de Marselha, é coisa muito bizarra, eu quero um parecido. Vamos criar? Vamos. Aí criamos. E, esse daqui tá na segunda edição. Por quê? Porque, vendeu muito o Tarô dos Gnomos. Ele é lindo. Você vai ver depois. Dá pra sua criança, depois. Você tem 2, aí você dá um pra cada um. Lindo. Super legal. Aí veio o livrinho. E aí, quando esse movimento do Tarô começou, veio a segunda editora, que é a Planeta. Vitor, vamos lançar um livro de magia. Tá, vamos lançar um livro de magia. E aí... minha amiga tinha lançado o livro dela pela Planeta, que é o Naturalmente Bruxa, que é da Gabi Violeta, inclusive até depois posso contar dela pra você trazer ela aqui. E ela, ela tá no, sei lá que edição que ela tá na 10ª. Vendeu o livro dela que nem banana. Vendeu muito. E aí me chamaram. Nossa, capricho, hein? Bonitinho, né? Ele é lindo, eu sou apaixonado por ele. E chato, né? Eu quis fazer caixa dura, tudo fresco. Eles queriam me matar, porque é tudo mais caro, né? Mas vendeu muito bem. E esse também, fui fresco, né? Eu quero capa dura, quero douradinho. E esse daqui foi uma junção do que eu tinha na época na internet. Eu fui juntando matéria, juntando apostila. Foi um livro muito difícil de fazer para mim.
Porque eu traduzia livro em inglês, escrevia, redigia, e passava, e falava, cara, é meu primeiro livro, eu preciso escrever tudo. E nele, amigo, eu tenho uma coisa que eu sempre mostro, que é essa dedicação que tem aqui, ó. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, só pra quem tá assistindo aí, tem um escrito aqui, à mão. Deixa eu aproximar pra ver se dá pra ver. É uma dedicação que quem fez foi minha mãe. E ela fez no livro dos Gnomos, que é aquele livro que minha professora me mostrou. Ela comprou pra mim em 2001. Eu não sei quantos anos eu tinha. 10 anos. Ela fez uma dedicação. Vitor, que você continue acreditando em Gnomos e no pote de ouro do Final Quiz. Te desejo tudo de bom. E ela escreveu. Mas eu guardo esse livro até hoje. Então, quando eu fui lançar esse livro, eu peguei e falei, vou colocar a dedicação dela no livro para todo mundo ver. E aí eu coloquei na página seguinte, dedico esse livro à minha mãe, que sempre me permitiu no pote de ouro no Final Arco-Íris. E aí foi o primeiro livro, que foi livro mesmo, né? E aí lançamos ele com a editora Planeta, e também foi um livro incrível, até hoje a gente vende ele. Que foi o primeiro livro de magia elemental que existe, publicado no Brasil. No mundo, assim, tem outros, mas que seja conhecido assim, esse foi o primeiro. Como você diferencia? Você estava contando sua história também e contato lá na França de ver e perceber rostos, essas conexões. Você consegue perceber as diferenças de energia, mesmo quando não se apresenta visualmente, de um ser elemental e de um espírito desencarnado? E como é que você se situa dentro desses planos entre físico, entre astral, entre espiritual? Boa pergunta, é uma pergunta bem complexa. Às vezes eu não consigo diferenciar, sendo bem sincero para você. Por exemplo, hoje a energia que eu vi aqui com você, não é elemental. Não é uma fadinha, um gnomo, não é. Não que seja fraco ou forte. Mas com certeza já é uma energia ancestral sua, deve ser algum mentor seu de cura. Para mim já é alguma coisa seu de trabalho que você faz de cura, alguma linhagem de cura que deve ser realmente xamânica, coisa sua. Não é de outra pessoa também não, amigo, deve ser seu. Mas os elementais eu vejo de uma forma mais tranquila, eu vejo normalmente eles mais para baixo, mais no chão, menores, mais tranquilos. Em rituais específicos, quando eu conduzo, eu faço um ritual, sei lá, para fadas, normalmente eu vejo. Para gnomos, normalmente eu vejo. Se eu faço um ritual, sei lá, para uma coisa, nada a ver, uma coisa diferente, sobre uma deusa, sei lá, Afrodite, não aparece gnomo. Não sinto a energia do gnomo lá. Raramente. Aparece às vezes de gaiato, assim, de opa, apareci, mas não é pra aparecer, entendeu? Sente. A energia deles é um pouco mais leve, um pouco mais suave, um pouco mais brincalhona, um pouco mais divertida. As energias de deidades, até mesmo a energia xamânica. Quando eu faço os rituais xamânicos, totalmente diferente. Mexe muito com uma energia da terra, assim, meio telúrica, com uma energia forte. O xamanismo sempre foi muito forte pra mim. O elemental não, o elemental é mais suave, ele tá muito entre os mundos. Então eu consigo ver muito mais o elemental, porque eu não consigo ver uma energia de deuses, não, só sinto. Mas elemental eu consigo ver muito mais fácil. Elemental, campo áurico, coisas assim. Ou se a pessoa tá muito carregada. Tem uma das músicas, né, que foi, na verdade, um trecho antigo que foi eternizado mais aqui no Brasil pelo Renato Russo, que é a linguagem lá dos anjos, ainda que faça a linguagem dos anjos. Qual é a linguagem, então, dos elementais? Você já falou uma delas em termos de percepção, que são visuais, de você percebê-los, mas tem algumas outras formas que eles se comunicam. Você sabe que você vai ter que ler meu livro, né? Vou ter que ler o seu livro? Eu falo isso. Você só não lê, ó, sacanagem. Agora, o outro livro você vai gostar muito mais. Te conheço. Mas, ó, aqui tem uma parte que eu falo exatamente disso, ó. Tipo, onde eles habitam, como que eles se aparecem, por exemplo, eu coloco assim, ó. Você já viu alguma luz, sombra ou movimento rápido no canto dos seus olhos? Você já teve crises de riso sem saber o motivo? Eu gosto muito disso. Tipo, crise de riso. Do nada, crise de bobeira. E aí, Gabi? Não, tipo, sabe a crise de riso que você tá do nada sozinho em casa e do nada você tem uma crise de riso e não é por causa de alguma coisa que você lembra. E você dá até uma dor de barriga do tipo, nossa, eu preciso dar risada. A gente fala que isso às vezes é elemental também. Tem costume de conversar com plantas, com cristais, ou pedir para que as plantas cresçam. Essa conexão
é a forma que você vai chegando perto deles e fazendo com que eles se conectem a você. E, sei lá, ó, já aconteceu de você sentir um aroma perfumado sem ao menos saber de onde vinha? Então, os elementais, eles surgem por meio dos sentidos corpóreos, do tipo, um aroma, um sonho, tem muita gente que sonha também, ou vê algo passar. Então, é muito fácil. Então, eu percebo que nas lendas, todos falam, eu vi um homem pequenininho, eu vi uma sombra pequena, eu sonhei com uma borboleta que falava. Então, é algo muito incomum do ser humano. E aí eu acho que essa energia, ela se criou muito. As pessoas, tipo, trazem elas até hoje. Eu tento trazer elas para ela não morrer, né, e continuar viva, porque eu sou da época, tipo, da Lenda. Você também não é? E eu era uma criança na Lenda. E aí depois a Lenda fechou. Aí eu fiquei, meu Deus, não parem. Então eu falei, vamos abrir uma loja esotérica. Hoje em dia a Lenda voltou com a marca, que eu virei até amigo da moça que cuida. Então, assim, pra mim é algo que não pode ser perdido por um celular, por uma internet, né? Parece uma velha falando isso, né? Mas é verdade, né? Eu sou da época que eu comecei a estudar da forma gostosa, né? A gente estudava magia na frente de uma fogueira, de um caldeirão, colocava um CDzinho da Enya e fazia a meditação lá do e-Magic com CD. Você já fez? Dos CDs das Já trouxemos os dois aqui para dar entrevistas. Eu fazia a meditação lá de uma hora. E o Arsênio. Pô, meu, pra mim, eu fico até arrepiado de pensar. Porque hoje em dia eu dou aula online, né? Então eu falo assim, cara, que diferença que é uma aula online e uma presencial. Que a gente via as coisas, aí a gente via as pessoas, né, vindo, os alunos deles evoluindo e mudando, outros desistindo por medo, do tipo, eu não vou mais porque meu marido, ele disse que essa coisa é do mal e eu estou ficando diferente. Não tem muito disso? Ou é coisa do diabo, né? Mas é gostoso, né? Aí a gente vai vendo a diferença. Eu sinto muitas saudades. Mas eu acho que essa é a essência da magia. O natural, né? Então, pra mim, a natureza, o elemental, é muito natural. Tá, a gente comentou no início do nosso bate-papo sobre essa terceira parte do livro da Luz dos Xamãs, que é o relato do Wagner. E você sabe que um espírito apareceu comentando sobre a possibilidade dele fazer um ritual para o elemental, para possibilitar ele ter um emprego, porque ele estava desempregado na época lá. Então, vou aproveitar esse gancho que eu lembrei desse relato do Wagner, porque lá um espírito, ele estava morando no Rio de Janeiro, e ensinou lá como é que faz a conexão com o elemental, para o elemental ajudar a pessoa a conseguir um emprego. Como o programa de prosperidade, qual que seria... Prosperidade próxima. Né? Qual que seria uma magia elemental que possa ajudar a pessoa a ter aí uma conexão com esse... Com a parte de dinheiro, trabalho, né? Porque tem que ter trabalho, né, gente? Se vocês querem ganhar dinheiro, aí vocês vão fazer um ritual pro Sugar Daddy, pra vir um cara pra te bancar, meu. Ó, o elemental, ele tá muito conectado à energia de dinheiro, sim, os gnomos e tal. Então, uma dica que eu posso fazer pra vocês, faça um altar primeiro. Se você nunca trabalhou, faz um altar pro seu elemental, sei lá. Coloca coisas que você gosta. Porque o seu altar tem que ter sua cara. Que nem vocês vão ver aqui toda a parte do Samuel, tem tudo que ele gosta aqui. Tem uns Buda, tem organite, tem cristal. Coloca o que você gosta. Então, você quer cristais, bota cristais. Você quer colocar umas moedas douradas, bota umas moedas douradas. Você quer colocar uma representação de um gnominho? Coloca uma representação, ou não precisa colocar nada, deixa um vaso. E aí, acho que a primeira coisa que você faz é se conectar a essa energia. Fecha os seus olhos, bota a mão no coração e pensa assim, meu Deus, será que eu estou ficando louco e vou falar com as pedras, com as plantas e com o gnomo? Você vai fazer exatamente isso. E você conversa com ele e fala, olá, eu sou o Victor, eu quero me apresentar essa energia e eu queria que você me auxiliasse a achar um emprego. Me traga uma mensagem, um sinal, um encaminhamento, alguma coisa. Gente, faz isso, em uma semana vocês vão ter uma mensagem desse elemental. Ou ele vai falar pra você, vai cagar mato, ele vai falar, não enche meu saco. Ou ele vai falar, faça isso, não faça aquilo. Ou vai aparecer uma coisa pra você. Pra quem já trabalha com a natureza e tem esse respeito, eles são super amigos, eles são muito parceiros. Então, se você já tem essa conexão, ele vai te tratar muito bem. É isso que eu sinto. É que nem o gato, que eu falei. Você já tem essa ligação, ele já vai, ser legal. E vai trabalhando. Acende uma vela branca. Quero acender uma velinha dourada, amarela. Vai aos poucos trabalhando. E, segue sua intuição.
eu acho que a melhor coisa que você faz é você seguir sua intuição. Por quê? Porque a magia é isso. Se você sente de deixar uma maçã, sei lá, de deixar uma flor, é o elemental que tá te trazendo essa coisa na sua orelha de, eu quis fazer isso. Porque não tem uma regra, né? Tipo, você tem que colocar um boneco, um copo de água, um leite, uma maçã. Não tem isso. Cada elemental é de um jeito, cada pessoa tem um tipo de elemental. E eu, pela minha vivência com o elemental, pra mim, cada pessoa é um gnomo, entendeu? Uhum. Cada pessoa tem a sua extensão gnomística e seu jeito de ser, e você tem que agradar do jeito que você gosta. E começa aos poucos. Eu acho que é um respeito à natureza, vai devagar. Começou a gostar? Faz que nem a gente, começa a acumular gnomos, começa a comprar 1000 gnomos, começa a comprar 1000 cristais. E aí você vai virar a louca dos gnomos, dos cristais, e aí você vira uma bruxa. Aí é um caminho sem fim. Aí você começa a querer estudar outras coisas. Sim. Sabe que eu fiquei lembrando agora também de um episódio de um dos meus professores, né? Eu gosto sempre de honrar a Carminha Levi, porque ela tem muita experiência de conexões. Eu não tive a oportunidade de ter aulas com ela, mas depois que surgiu o curso de terapias xamânicas, ela sempre foi aquela que abençoou todos são 25 anos. Você está com quantos anos? Você falou já? Não falei, não, mas estou quase nos entas. Estou nos entas. Quase nos entas. E aí, há 25 anos atrás, começou terapias xamânicas. Aí o que eu fiz? Eu chamei ela para ser professora convidada. Mas eu tive antes disso um professor chamado Bari Meriri. Hoje ele mora lá no Canadá, se eu não me engano, está nos Estados Unidos do Canadá. E ele fez um ritual de conexão com um elemental e que deu certo com furacão. Uhum. Com furacão. Ele estava numa cidade, ele fez prece, cantou, e fez conexões lá com o canto e o tambor, ele e a esposa dele, e o furacão não desviou. A gente faz isso. E aí eu queria que vocês contassem se você tem alguma experiência interessante, marcante, em que você interagiu com essas forças. Que nem furacão, amigo. Toda vez que eu ando de avião, eu troco ideia com os elementais. Toda vez. Mas eu troco uma ideia, tipo, como se fosse você falando com seu gato hoje em dia. Eu tô no avião, começa a fazer assim a turbulência, aí eu falo, galera, por favor, hoje não, vai. Segura aí. Eu tô dormindo. Tem muito caso. Vai, vou contar um mais grave, então. Mas esse daí do avião também, depois você vê, então. Não, o avião é sempre. Esse avião você não ficou igual o Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier ficou, vale-me Nossa Senhora, eu vou morrer. Não, eu falo com os silfos lá, eu falo, galera, por que vocês querem me acordar agora? Mexe outro vez pra lá. E já fico assim, a gente assopra, né? A gente assopra névoa, a gente assopra neblina, abre céu. E o que a gente faz, né? Vai lá esse caso. Os 4 elementos, eles têm esses poderes que nem você traz, né? Uhum. Cada um tem o seu poder máximo, né? O ar, o furacão, a terra, o terremoto, a água, os tsunamis, os maremotos e o fogo, o grande incêndio, a explosão vulcânica. O caso que a minha mãe está comentando foi um caso bem bizarro mesmo. Recente, foi muito rápido, mas foi uma coisa muito boba. Eu estava num carro, pegando a Avenida dos Estados, indo para um teatro, uma pessoa pegou e quebrou o vidro do carro e roubou meu celular e saiu correndo. E foi muito rápido. E aí eu fiquei assim, parado, quieto. Falei, que saco. Eu falei, que droga, gente. A única forma de eu voltar com o meu celular agora é se os gnomos me ajudassem, né? Porque eu tava preso no trânsito. Só se os gnomos pegassem e eles passassem por baixo dos carros, pegassem o celular e devolvessem, eu conseguir meu celular de volta. Mas, como eu tava preso no trânsito, os gnomos não iam fazer isso, não teria muito jeito. Eu pensei isso muito rápido na hora. Foi só isso. Nesse mesmo tempo, eu peguei o celular da minha mãe e já mandei mensagem pro grupo da família, né? A gente já tá tão acostumado a ser roubado em São Paulo. Aí eu já mandei assim, pessoal, meu celular foi roubado, viu? Não aceitem golpes, porque foi roubado. Aí, no meu celular do grupo da família, alguém com o meu celular mandou um áudio. Olá, aqui é o sargento Chico, sei lá. Seu celular, eu acabei de ver seu celular sendo furtado, eu peguei aqui como é que eles chamam a pessoa? O bilhante. O celular já está comigo para o senhor retirar. Aí eu falei assim, golpista? É o bandido? Vai me roubar? Não vou. Aí eu liguei. Oi? Ele, oi, tô indo na academia. Se você quiser me encontrar na academia, eu vou na minha academia aqui que eu vou malhar, porque eu tava no carro, aí eu vi um cara roubando o celular, aí eu falei pro cara parar, porque eu tava com o carro com arma, aí o cara soltou o celular e eu peguei. Aí eu falei assim, não é possível, é impossível.
Eu tava preso no trânsito, não tem nexo. E eu tava tão em choque, amigo, que eu não sabia nem o que falar na hora. Eu não sabia se eu falava do gnomo, eu não sabia se eu pensava no... Nossa, esse aqui eu tava louco. Nessa hora, sabe o que eu fiz? Eu liguei pra polícia, falei, moço, eu tô aqui roubando meu celular, aí a polícia achou meu celular, e aí eu acho que não é a polícia. Eu não sabia o que fazer, mano. Resumo da história. Peguei o celular de volta, era o policial, ele devolveu o celular, e eu peguei o celular de volta. E foi isso. E eu fiquei em choque. E foi muito bizarro, porque esse dia, eu nunca me esqueço, porque eu tava com o meu aplicativo do banco, e eu tinha transferido um dinheiro pra minha conta, porque eu queria tirar da minha conta pra fazer uma aplicação, e eu tava com todo o dinheiro na minha conta. Minha conta tava aberta no celular. O meu celular, quando o cara roubou, tava no GPS, tava aberto. Eu ia perder todo o meu dinheiro, que já não é muito. Ia perder tudo. E eu recuperei tudo. Foi um sinal, assim, divino. Então, aí a pessoa fala assim, o Vitor é louco, você é sortudo, teve polícia. O pessoal fala muito assim, né, romantiza. Que bom que não atiraram em você e você está bem. Eu não penso assim. Eu acho que eu tive azar, fui roubado, não devo normalizar isso, mas as coisas que eu pensei, a coincidência, essa energia, eu lembro que depois eu só cheguei em casa e fiz um ritual para agradecer. Isso foi uma coisa que aconteceu muito forte, que faz pouco tempo, né? Uhum. Mas toda vez que eu faço coisas para os gnomos, tipo, sei lá, eu faço um banho, que eu tenho o meu banho dos duendes, eu falo, eu tomo banho do duende, eu acho dinheiro. Eu acho engraçado, tipo, parece que eles colocam dinheiro nos bolsos da calça. Então, eu tomo banho dos duendes que eu faço, aí eu acho dinheiro, tipo, em lugares estranhos, tipo, dentro do sapato. Coisa de louco. E eu falo pro pessoal, o pessoal fala assim, que banho que é esse? Aí vocês compram no site do Bosque, chama Banho dos Duendes. Banho dos Duendes, então, Bosque, ela... Bosque. Não, mas é verdade. Esse dos Duendes foi a última vez. Eu peguei, tomei o banho, sei lá, pra fazer um evento, sempre me tomo os banhos de água. Peguei o sapato, coloquei, R$50 no fundo do sapato. Oxi, como é que meu gato colocou lá dentro? Porque eu penso em coisas sempre lógicas. Eu falo, como é que o gato enfiou lá dentro do sapato R$50? Ele é muito louco. Gato nada. Deve ter sido eu. Aí eu peguei, nesse mesmo dia, peguei a blusa, coloquei a mão na blusa, pego mais R$50. Eu falei, shh. Aí eu, obrigado, galera. Eu já entendi o recado. Que não foram os gatos. Então são coisinhas assim que vão acontecendo, coincidências. É coincidência. E acontece muito, né? Muitos bons... A Globo, eu participei da Globo. Né? Eu pedi para os gnomos... Foi muito rápido. Eu falei assim, eu quero que os gnomos levem pra Globo. Pedindo um ritual. Mano, virou o ano, janeiro, me liga. Oi, aqui é da Rede Globo? Aí eu falei, mano, não é possível. Globo. Falei, tá bom, tchau. Tipo, meio que desliguei, tá ligado? E não era verdade. Me levaram pro programa de fazer coisa do esporte. Fui lá, me gravaram ao vivo, sozinho. E eu passei o janeiro. Olha que coisa bonita, próspera, né? Passei a virada do ano, janeiro, me vendo ao vivo na Globo, na praia. Coitada das inimigas, né? Pô, mó legal. E eu falei, cara, que abençoado que é, né? Tipo, as coisas acontecem, né? Então não é uma coisa, sabe, amigo? É minha vida. Você tocou num ponto interessante também. Tem um amigo assim, nosso, que já lançou um livro esse ano sobre essa questão. Inveja. A energia da inveja, qual é ela e como é que você lida em relação à inveja? E também, já que você está há bastante tempo nas redes sociais, haters e energias que podem chegar. Né? Você sabe que eu nunca achei que as pessoas teriam inveja de mim. Nunca achei. De verdade. Sempre fui muito pisciano, inocente. Do tipo, pra que vai ter inveja de mim? Do quê? E aí, passando um tempo, eu comecei a perceber que é mentira. Que as pessoas têm inveja. As pessoas já me declararam e falam pra mim. Às vezes até gente que gosta de mim fala assim, olha, eu tenho inveja de você, porque você faz assim, porque você faz assado, eu acho isso muito legal. Não é uma inveja ruim, é uma inveja boa. Aí eu falo, tudo bem. Mas assim, sendo bem sincero, o que eu faço? Nada. Não me importo, amigo. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, esconde seus projetos, vão te colocar olho gordo. Não fala muita coisa. Eu penso positivo, eu ajo positivamente, faço minhas limpezas e continuo pleno, absoluto. E eu faço rituais reversos. Eu tava pensando nessa semana nisso. Não sei se você já fez isso, mas eu vou te ensinar.
Tem rituais que você faz assim, toda vez que alguém te jogar uma magia, toda vez que alguém te desejar um mal, vai aumentar na sua conta R$1.000. Você já fez isso? Não? Faça. Às vezes o caminho para você ficar rico é esse. Não, foi sério, eu faço isso. Faço rituais, preparo os rituais e faço isso. Toda vez que alguém me acender uma vela, me desejando mal, alguém falar meu nome, me desejando mal, eu quero que caia R$10.000 na minha conta. E eu faço as magias para isso acontecer. Então, se você fala assim, Vi, o que você faz com inveja? Eu invisto. Multiplico. Porque entra na minha conta. Eu faço isso. Então eu vejo como algo bom, porque eu vejo como algo que vai me fortalecer. Porque eu não quero que o outro seja menos que eu. Ao contrário, eu quero que as pessoas cresçam, que nem eu tô aqui com você. Quero que você tenha mais seguidor, menos seguidor. Imagina, eu quero que você tenha muito sucesso, que você seja muito feliz, que você conquiste seus sonhos, sabe? Por quê? Porque é a sua vida. A gente tem sonhos diferentes, sabe? Hoje você tem as aulas, tem os cursos, ainda tem tempo de fazer atendimentos pessoais individuais? Um pouco, amigo, um pouco. Eu subi um pouco o preço dos meus atendimentos por causa disso. Porque atendimento dá um pouco mais de tempo. Mas eu falo que são os pilares, né? Então eu tenho a loja, presencial e online, as aulas e os atendimentos. São 3 pilares só. Só que eu sou fogo no rabo. O que eu faço mais? Que eu já te falei. Faço os eventos, que é o Bazar das Bruxas. E faço... 3 vezes no ano que você falou isso? 3 vezes ao ano faço, normalmente. E faço... Tô fazendo retiro agora. Retiro? Por quê? Porque eu sou sem noção. Porque eu tenho fogo no rabo. E como é que é esse retiro? Esse vai ser o primeiro retiro do Bosque. Vai ser agora em... Eu não sei quando que vai subir. Também não sabemos. Mas vai ser tipo, sei lá, a gente vai fazer um em setembro. Retiro. Vegetariano, meio do mato, 4 elementos, aulas e seja feliz. Se você quiser, inclusive, vá. Você precisa, é muito bom. Você não só dar aula e participar de retiros. Você sabe disso. E é maravilhoso. É um final de semana encantado, cheio de diversão, de vivências. E tô focando um pouco nisso agora. Sabe por quê? Porque eu me enjoo rápido das coisas. Eu quero que as pessoas voltem pro presencial. Um pouco. Então, o retiro, a pessoa se programa para vir e passa o final de semana inesquecível e volta. Então, eu tenho focado um pouco nos retiros por conta disso. Para a gente se reconectar. Sair um pouco da internet, sair um pouco do virtual. Fazer o que você fez também, trazer uma aula presencial. As pessoas precisam disso, eu acho. Para curar. Né? Pegando nesses casos de atendimentos que as pessoas vão e te procuram, já aconteceu de pessoas te procurar assim, pô, Victor, eu tô precisando aqui de, sei lá, de controlar a vontade alheia, uma amarraçãozinha, uma coisa assim. Já pedem para eu exterminar alguém, para fazer a pessoa sumir, tudo que você imagina. Eu sou conhecido no Instagram, então as pessoas veem eu como um bruxo, então o que vem de gente é de todo tipo que você imagina. Tem gente que quer que faça outro sumir, que quer que amarra, tudo que você imaginar. Hoje em dia eu tenho meus funcionários que respondem as mensagens. E aí eu treino eles para responder de uma forma gentil. Mas às vezes eu respondia super grosso. Eu respondia mal dando patada. Eu falava assim, você é louco, isso é crime, eu vou te processar. Já respondia assim já. Mas não faço nada disso, tá? Hoje em dia, o que eu tenho feito, Samuel, que é uma coisa nova que eu tenho feito, é rituais à distância. Por um motivo. Como eu tenho um espaço físico, eu faço ritual com o pessoal lá. Só que eu tenho muitas pessoas de longe que querem participar. E aí as pessoas querem me bater porque eu não faço. E aí eu falo, vou fazer para vocês. Aí o que eu faço? Toda a radiestesia, eu pego o nome, foto, data de nascimento, o desejo, aí eu imprimo tudo, faço a magiazinha para cada um, tipo bruxinho, tal, faço, tiro foto e mando pra pessoa, falo, pronto, fiz sua magia também. Aí elas ficam tudo felizes. Tenho feito isso à distância. Legal. Porque a gente que tá na internet, é legal, a gente se conecta às pessoas que estão longe, né? E de fora, né? Que você puder pegar bastante igual consciência em Portugal e outros Sim, países. E pessoas que não são só... Tem muita gente brasileira de fora, muita, mas pessoas de Portugal também. Tem muita gente que me segue de Portugal. Normal. Portugal, o pessoal me segue. Tanto que eu fui a Portugal em dezembro, fui dar palestra lá.
Ah, que legal. O pessoal me conhece, os português, meu, nem sabia. Então eu fui lá pra Braga, da palestra, nem fui programado. Fui lá passear com meu pai, porque ele tem família lá. Aí eu chamei a editora, a Alfabeto me ajudou. Vou fazer uma palestra. Já consegui uma livraria, marquei em 2 dias. Falei, pessoal, palestra minha em Portugal. Arrastei uma galera e lotei a sala. Doido, né? Fantástico, muito bom. É isso, desse jeito louco que eu sou. Acho que é por isso que vai indo, né? Eu sou muito sincero, a minha verdade. Você citou anteriormente, acho que nos bastidores aqui comigo, mas qual é a relação que você vê entre os dragões, os unicórnios, os sátiros, nesse contexto dos elementais, né? É uma coisa que na hora que eu fui escrever o livro eu tive muita dificuldade. Por quê? Qual que é o limiar entre uma criatura mágica, uma criatura mitológica e um elemental? Eu te pergunto isso. Talvez você vai pensar, não sei, talvez. Eu também não sei muito te falar. Então, eu já cheguei a fazer assim. Eu, por exemplo, despertei meu animal de poder quando eu tinha meus 12, 13 anos. O que me vem? Um unicórnio, com 13 anos de idade. E naquela época eles falavam assim, tem uma imagem do seu unicórnio. Meu, onde eu ia arranjar uma imagem de um unicórnio? Naquela época não tinha nem bichinho de pelúcia de unicórnio. E aí já veio um ser mítico pra ferrar com a minha vida. Mas é unicórnio, não é? Até hoje o unicórnio me acompanha. O meu unicórnio de 13 anos. Eu tenho até tatuagem dele, porque ele é um ser que, mano, no xamanismo ele tá comigo. De cavalão. E é um elemental? Talvez, eu não vejo ele como elemental. Eu vejo ele como um animal guardião, um animal totêmico e tal. Agora, sei lá, uma fênix, é um elemental? Não vejo muito. Então eu meio que separo, mas não separo. Porque existem muitas criaturas míticas, tipo Minotauro, ou sei lá, os dragões. Eu não vejo o dragão como um elemental especificamente. Eu já vejo ele como todo um estudo separado da magia draconiana, como se fosse algo daquele panteão. Entende? Sim. Então é meio complexo, né? Imagina eu escrevendo um livro disso e eu queria colocar todos os elementais. Aí eu falei, será que eu escrevo um livro de criaturas mitológicas ou um livro de elementais? Tanto que aqui eu coloquei o quê? Eu coloquei personagens do folclore brasileiro. Por quê? Porque ninguém fala. Eles são elementais? Aí se chamam de encantados. Então eu falei assim, eu vou colocar. Porque eu vejo eles como uma extensão da magia elemental, sim. Não deixa de ser. E já tive contato com eles também. Com caipora, com boitatá, desde criança. A escola que eu tinha, ela era muito ligada a essa coisa de folclore. Então elas tinham uns lugares que chamavam. Tinha um lugar, nunca me esqueço, que chamava Aldeia dos Curumins. Era um lugar de brincar. E eu brincava com os curumins e minha professora falava, Vitor, todo mundo já foi embora, volta aqui. Olha que coisa de louco. Eu com, sei lá, 3 anos de idade. Aí eu tô brincando de esconde-esconde com os curumins. Eu falava. E eu lembro deles até hoje. Muito doido, né? Que beleza. Devo ser internado? Então, ou trocar o medicamento? Vamos questionar esse ponto em específico. Qual a importância de se ter ou se passar por alguma espécie de terapias ou psicoterapia e a relação também com autocuidado, autoanálise, diante de pessoas que realizam rituais ou têm essas percepções um tanto quanto que fora da caixa? Eu acho 100% importante hoje em dia. Eu sou viciado em psicoterapia, em psicologia, e principalmente a gente que trabalha nessa área, é muita responsabilidade. Muita. A gente fala a palavra influencer, mas a influência que você gera na vida da pessoa com o que você fala é muito perigoso. Então, para você ser um profissional nessa área esotérica, espiritualista, mística, você tem a chave para o inferno, para o céu, para a Passárgada, para o mundo dos unicórnios, e você usar ela é a sua responsabilidade. Então é muito perigoso. Porque o que você fala, às vezes está falado. Você joga e fala para a pessoa assim, não, sua vida vai ser infeliz porque você tem uma grande maldição de uma cigana que te jogou. Acabou a vida da pessoa. Então, a responsabilidade espiritual, psicológica é muito séria. Então, hoje em dia, eu me vejo como um bruxo muito pé no chão ainda. Porque eu duvido de tudo. Que nem agora, quando eu cheguei e vi as coisas em você, eu falei, não, deve ser a luz. Eu acho que é um gato ou uma luz. Sempre acho que é gato, na verdade. Sempre acho que são os gatos. Você lançou outros livros, a gente mostrou aqui só 2, a Magia Elementar. Então esses 2 foram baseados na Magia Elemental dos gnomos. Aí o outro que eu lancei
Depois foi esse daqui, que é o Tarô dos Contos de Fadas, que foi o segundo tarô, que eu sempre quis muito, muito fazer um desse, porque eu sou viciado em contos infantis, arquétipos, o poder da criança interior, e aí eu queria muito trazer a visão disso baseada no tarô para ficar mais fácil de você estudar ou aperfeiçoar os seus estudos e interligar os contos mais conhecidos com os arcanos. Então eu fiz isso com esse, são contos mais conhecidos. Tá? Também pela editora Alfabeto. Esse foi pela editora Alfabeto. Então, esses dois são pela editora Alfabeto. Só que a editora Alfabeto só estava lançando tarô. Aí eu falei para eles, eu quero lançar um livro com vocês, né? E aí eu chavequei eles, que foi o outro livro que eu lancei. Que esse daqui eu lancei esse ano. Ah, entendi. E esse daqui eu lancei junto com a editora, esse aqui da Madras. A Madras, ela lançou comigo esse, que ela tava querendo lançar alguma coisa comigo também. E eu sempre quis lançar um livro de quiromancia, que foi um tema, amigo, que eu fiz porque ninguém falava muito sobre isso. Vou ser bem sincero. E eu sempre fui atrás de estudos de coisas para aprender mais. E aí a quiromancia me pegou quando eu tinha uns 18 anos, comecei a dar aula. 18 anos? Cara. E aí ninguém tinha uma indicação de um livro legal, eu pegava vários livros e juntava para fazer minha apostila e comecei a formar. E eu sentia falta de um livro assim, com muita imagem, com muito desenho, com muita explicação. E aí lancei ele. Quem é o editor agora da Madras depois do desencarno do Wagner Veneziano? A filha e a mãe. A filha e a mãe, que legal. Mas a energia dele tá lá, viu? Que beleza. Fui lá, não sabia da história. Uhum. Aí eu já vi uns energias lá, uns espíritos, eu falei assim, olha, ele não foi embora daqui ainda não, hein? E o Ganeshão? Tá tudo lá, tudo os altar. Tá lá, tudo. A energia dele tá muito forte lá, é muito legal, forte. Pela Madras, né? E a Madras, amigo, pô, não sei você, mas eu quando eu era criança, eu tinha, sei lá, 8 anos, eu ia na editora Madras na Bienal do Livro, eu ficava assim, meu Deus. O meu era a editora Pensamento. Incrível também. Editora Pensamento, eu queria escrever. A Pensamento eu não conheci, eu lembrava do Ganeshinha. Mais espirituais, espiritualistas, ainda não existia, me editora Madras. E era a editora Pensamento. Era outro logo até, né? Mudava. E aí eu lembro disso, eu falava, meu Deus, eu nunca, na minha vida, amigo, de verdade, nunca imaginei que eu lançaria um livro, ponto. Contente? Eu não caio na ficha ainda, e você? Às vezes a gente não cai, na verdade, eu tenho uma lista de livros ou textos que eu quero publicar. Eu também tenho, mas eu não caí na real ainda. Tipo, a Madras, por exemplo, eu nunca, mas jamais queria imaginar que ia publicar pela Madras, até pelo Alfabeto, pela Planeta, mas assim, nunca caí a ficha. Que legal. Todas contribuições excelentes, encontro tudo quanto é lugar. Então até na Europa. Pô, eu fico até... E o pessoal me manda, né? Olha, Vitor, seu livro. Olha, Vitor, seu livro. Eu falo, gente, que coisa doida, né? Eu não caio na real, às vezes eu esqueço. Mas você escrevia quando você era... Escrevia e minha professora odiava meus textos. Ela falava assim, eu nunca me esqueço, ela colocava interrogações e falava assim, não é compreensível o que você escreve, é confuso. Aí eu falava assim, como que é confuso? Você que não entende minha linguagem. E eu gostava de escrever, gostava de poesia, gostava de literatura, sempre gostei de artes, de design, gostava dos escritores da literatura brasileira, portuguesa, antigos, eu era viciado em ler poesias, sempre fui pisciano, romântico, inventava, mas nunca imaginei que ia publicar um livro. Eu admirava os escritores e os professores, nunca imaginei que eu seria um professor ou um escritor, porque eu me achava burro. Eu repeti de ano na escola, sofria muito bullying, então eu tenho na minha mente que eu era muito burro. Até hoje eu não tratei isso muito bem na minha mente. Eu sonho que eu vou fazer a prova e não sei fazer nada. Tem perguntas assim, qual que é a raiz de não sei o que lá com x, y, z? Aí eu não sei, o professor dá zero. Assim, tá. Até hoje. Não tratei isso ainda no meu inconsciente. Engraçado, né? Sim. E diários, além desses de poemas, diários de experiências que você tinha ou teve? Eu tinha, não sei se você conheceu, eu tinha um diário da Madras, chamava Diário da Magia. Eles deram de brinde virou meu diário, aí eu escrevia, né? Como um grimório. Coisas que eu vivenciava. E aí naquela época não tinha muita gente que fazia grimório, né? Aí eu tinha aquelas agendas grandonas, assim, bem de tiozão de escritório. Meu pai ganhava dos congressos, aí eu pegava as agendas e virava o grimório. Aí eu escrevia, inventava, pegava minha mãe de cobaia. Mãe, poção do amor aqui, vamos tomar.
E eu tomava? Tomava. E eu inventava as poções. E eu falava assim, um dia eu vou ser bruxo. Mas eu tinha 6, 7 anos, o que eu tava fazendo? Mistureba. E eu falava, mas um dia eu vou ser bruxo. E eu brincava, eu misturava cravo, leite, canela, rosas, fazia a poção no caldeirão e guardava a garrafa, dava pra ela tomar. Tudo. E eu pensava, será que um dia eu vou ser bruxo? E hoje em dia eu vejo aquilo e falo, cara, eu já era mó bruxo, eu já fazia as coisas, criava, inventava, não sei da onde que eu tirava as coisas. E viajava, e anotava, amigo. Falava assim, poção do amor. Aí eu repassava. Você sente, percebe, eu tenho certeza, ou algo nesse sentido, de que você combinou para descer nessa família e ter essa mãe também dando apoio? A gente fala que é a gente que escolhe a família. Eu sou suspeito. Eu acho que eu tive muita sorte. Por quê? Porque eu vim numa família que nunca me proibiu de fazer magia. Então, a única coisa que eu lembro é minha mãe falando assim. Eu falava assim, a gente ia nas aulas, a gente falava sobre isso, né? Do tipo, a família que não aceita. Aí eu falava, minha família não fala nada. Aí eu falava, mãe, você não tem medo de eu fazer essas coisas? Aí ela falava assim, você tá fazendo alguma coisa do mal? Aí eu, não. Ela, então tudo bem. Ela falava só isso. Por minha avó ser da Umbanda, ela já era meio que a líder da casa, a monarca, ela que mandava em tudo. Então ela já falava assim, se falasse alguma coisa, ela já dava uma... Ela era de virgem. Então ela já pegava e já falava, desceu o cacete. Então ninguém nunca teve preconceito com nada. Minha avó era da Umbanda, eu ia na Umbanda com ela, não sou umbandista, mas eu era já médio, então eu tinha medo de ir, porque eu ficava vendo os espíritos baixar nas pessoas, eu ficava assustado, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu só ficava assim, avó, o que é isso? Ela, os espíritos estão baixando, eu tô vendo. Era assim. E aí eu ficava assim, não gosto disso, eu tinha medo. Eu falava assim, eu prefiro tanto mais os gnomos, eles são tão mais tranquilos. Porque vinham os espíritos, elas gritavam, aí eu ficava assustado, aí eu sonhava, era meio doido. E aí foi de boa, eu tive muita boa aceitação. Minha mãe é engenheira, cética, nunca acreditou em nada, e viveu a vida dela trabalhando, muito workaholic. Depois que ela se aposentou, e eu abri o bosque, ela começou a me ajudar, com uma coisa com outra. E ela começou a ficar curiosa pra saber o que era. As coisas que eu fazia. Né? O que é essa coisa e tal. E ela começou a me ajudar na loja e tal. Passou um tempo lá, eu vou fazer seu curso. Aí eu falei, olha mãe, eu não sou pastor. Você faz o curso se você quer. Porque eu não faço questão se você quiser fazer. Você faz se você quer. Você quer? Pô. Fez o curso de bruxaria 1 ano. Chegou o final do ano, repetiu. Não passou. Porque ela fez o curso de qualquer jeito. Não, repetiu, amiga, ela não sabia nada. Ela se formou, eu dou uma provinha lá. Qual que é a energia da lua cheia? Aí ela, essa eu não sei. Ela passava. Vai que ela tava com o mesmo problema que você falava. Não sabia zero. Nada. Traumatizou sua mãe igual o professor. Ela joga até hoje na cara de todo mundo que eu repeti ela. 3 vezes? Mas repetiu. Mas agora, meu amor, se você chega para ela e pergunta qualquer coisa, ela é a suprema. Pegou, fez de novo o curso, ela falou, esse ano eu vou aprender. Aí ela estudou. Foi quando ela pegou um grimório, um caderno, comprou um caderno, tudo que eu falava ela anotava, redigia, estudava em casa, chegou no final do ano, sabia tudo. Falei, pronto, agora você pode se iniciar na bruxaria. Aí ela se iniciou. E aí a vida dela também, ao meu ver, mudou. Todos os sentidos. Virou a suprema. Virou uma suprema. Então, porque o pessoal vê minha mãe hoje em dia como bruxa e fala assim, ela é bruxa também, é por isso que você é bruxa. Eu falo, não, minha mãe, na verdade, nunca quis nem saber o que eu ficava fazendo de poção. Ela estava trabalhando, ela era uma pessoa que pensava do quê? Pô, tenho que sustentar 2 filhos, vou pagar a faculdade de um e do outro, como é que eu vou sustentar essa criança? E o outro filho do cacete quer ficar fazendo curso de bruxo, imagina que saco. E ela pagava os cursos de bruxo, curso do Otávio Leal, aí pagava outro curso de bruxaria, aí fiz curso de tudo que você imagina, que eu gostava, né? De tudo que você imagina, de qualquer coisa que você pensar, eu fiz o curso. Radiestesia, sei lá. Ia fazendo os cursos. E eu gostava. E no meio tempo eu fazia a escola, ia mal em tudo, mas fazia o curso de magia. Sabia de tudo. Os nomes, símbolos do reiki, tudo sabia. Agora a escola, eu era péssimo. E aí foi indo. Muito bom. Victor Valentim, me diz aí, vocês gostaram dessa entrevista aqui com o Victor Valentim, fala sobre magia elemental. Você viu que tem outros tantos livros, só procurar o nome dele agora que você vai encontrar diversos títulos. A gente vai fazer um próximo episódio
sobre magia celta. Então aguarde que vai ter esse conteúdo também especial por aqui. Redes sociais, sites, está tudo aparecendo aqui, né? Lá, isso mesmo. Ó. Bosque dos Gnomos é no Instagram e bosquedosgnomos.com é o site. Aí você tem possibilidade de você interagir, saber dos cursos, atividades, e ele é bastante ativo. A Gabi já falou que ele é muito ativo lá no Instagram. Tem tudo agora, é TikTok, tudo. Né, meu? TikTok você não também. Tem TikTok? Eles colocaram, ele não tinha. Essas dancinhas do TikTok. Não tem, não. Mentira, eu não faço mais. Você sabe que quase que eu não entro também, né? É a Gabi e o Iago Mihael e o Lucas. Sim. Que estão mais mexendo, mas eles querem que eu faça alguma coisa aí. Tem que colocar. Eles têm os planejamentos aí para fazer umas coisas, mas eu não tenho esse estilo assim. Não tem problema. Meu tem estilo gente é mais que gosta de um capricorniano também. Mais capricorniano, né? Mais calmo. Mais calmo, mais tranquilinho, assim. Mas é isso, eles que estão querendo que eu faça também pelo TikTok, essas vezes aí de conexões, né? Estamos começando. Magia Elemental é um dos livros que a gente colocou aqui como tema, mas eles têm outros, ó. A Madras, que foi aí uma editora da infância ou editora da adolescência do Victor, que ele tem agora a primeira publicação sobre a quiromancia, e mais 2 pela editora Alfabeto, que são oráculos, né? Que são tarô dos gnomos e tarô das fadas. Agradeço vocês, recomendo, se você gosta dos assuntos, conexões, se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com outras pessoas também. Dizer que eu gosto do gnomo, ou eu já vi gnomo. Ai, tinha até ou vocês são loucos. Ou vocês são fora da caixa, né? Procure um psiquiatra agora mesmo. Não é? É uma boa recomendação. Se você sente que... É ótimo tomar medicamentos controlados, gente. Tomem, é ótimo. Me acalma. Tem um filme, né? Não, tem uma história que aí fizeram um filme que é assim. Então, se você gostou, você vai colocar assim. Eu acredito em gnomos. Mas eu acredito em gnomos. É do Peter Pan. Do Peter Pan. Porque eu acredito em fadas, né? Que é para as fadas continuarem vivendo. Para eles continuar. Porque... Coloquem aí nos comentários, eu acredito em gnomos. E pega o meu canal, Bosque dos Gnomos também. Eu falo só sobre gnomos. Muito bom. Obrigado, lindo. Eu que agradeço, e como a gente sempre faz, agradecemos a você, agradecemos ao convidado por ter vindo aqui, acompanhado pela Suprema. Então a energia aqui está da Suprema, né? Está aqui no estúdio, e pedir para ele deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Não usem drogas. Só cogumelos.